O comboio foi o primeiro aliado da Ucrânia na fuga de civis e na recepção de muito material militar. Mas há um problema a prejudicar o enorme esforço de guerra. O problema que nós descobrimos é que a rede ferroviária ucraniana é da bitola soviética, o que significa que não é interoperável com a rede alemã. O caminho de ferro da Ucrânia é em bitola russa, 85 milímetros mais larga do que a bitola europeia ou internacional. Há um enorme problema logístico que chamou a atenção aos responsáveis da Comissão Europeia para a urgente necessidade da harmonização da rede principal ferroviária. No dia 8 de junho, a União Europeia formalizou o compromisso de financiar a construção de uma nova linha em bitola europeia entre a Polónia e a Ucrânia. Os ucranianos vão passar a receber comboios de toda a Europa sem qualquer transbordo de mercadorias nem complexas operações de mudança dos rodados dos vagões. Também os países bálticos iniciaram já a construção da sua linha internacional em bitola europeia, preparada para comboios de alta velocidade e de mercadorias. Lituânia, Letónia e Estónia vão fazer parte da rede europeia. A União Europeia financia, a fundo perdido, 85% do investimento de 6 mil milhões de euros. É de facto muito dinheiro. Nos últimos 35 anos, Portugal desperdiçou milhares de milhões de euros de fundos comunitários que acabaram desviados para outros países. As primeiras linhas em Portugal até eram de bitola europeia, mas Portugal foi forçado pela Espanha a mudar a sua ferrovia para a bitola ibérica, que, tal como a russa, é mais larga e não comunica com a Europa. Em 1988, uma resolução do Conselho de Ministros, assinada por Cavaco Silva, apontava o caminho. As novas linhas que venham a ser construídas em Portugal deverão adotar a bitola europeia. Há 35 anos que neste país foi definido que, efetivamente, vamos fazer um projeto e um plano nacional ferroviário que pressupõe a nossa integração na Europa. A Espanha não perdeu tempo e começou, há mais de 30 anos, a projetar a sua rede ferroviária em bitola europeia, altamente financiada por fundos europeus. Já tem mais de 4 mil quilómetros preparados para comboios de alta velocidade e de mercadorias. Só Portugal resiste como ilha ferroviária no continente europeu. Portugal é praticamente uma ilha no meio disto tudo, que nós albanizámos-nos, ou seja, Portugal parece aqui assim um refúgio de uns montanheses que, por isso, simplesmente não querem fazer, por causa dos partidos políticos mais reacionários ou menos progressistas. Os governos de António Guterres, Durão Barroso e José Sócrates assumiram todos o compromisso de construir várias linhas internacionais em bitola europeia, por protocolos celebrados nas cimeiras ibéricas. Pedro Passos Coelho, que fez do combate ao TGV uma arma política, ainda se comprometeu com uma originalidade. Uma linha para Madrid, só para mercadorias, mas até esse contrato acabaria por ser denunciado. Com este governo, nova surpresa. Porque este projeto é um projeto bastante diferente do que aqueles que tivemos em anteriores projetos de alta velocidade. O Plano Ferroviário Nacional é deliberadamente contra a integração de Portugal na rede ferroviária europeia. As novas linhas serão todas na velha bitola ibérica, ao arrepio da opção estratégica de todos os governos desde Cavaco Silva. Quando é anunciada em 2023 uma linha Lisboa-Porto em bitola ibérica, eu julgo que, portanto, vai tudo pelo cano. Vai o banho, mas a criança, quer dizer, acabou. Falta ver, e eu, para mim, tenho que isto é a morte da ferrovia em Portugal. O plano português também choca de frente com a opção estratégica da União Europeia, que tem mais de 25 mil milhões de euros reservados para os corredores ferroviários internacionais em bitola europeia, dos quais Portugal deveria fazer parte. O que a União pretende é ter uma rede principal, chamada rede core, que seja interoperável, ou seja, que funcione da mesma forma em todos os países da União.
Isto é o que está previsto e é aquilo que Portugal supostamente vai ter que executar. O que está aqui é o Lisboa-Évora-Badajoz, Cáceres, Madrid. E depois tem outra que parte de Aveiro, Viseu, Salamanca e vai para norte de São Sebastião e segue para a França. E tem aqui o corredor atlântico Lisboa-Porto, exatamente. O governo português está a negociar uma exceção. O objetivo é proteger a CP da concorrência externa, que já é uma realidade em Espanha, com companhias de 3 países a fazer viagens entre Madrid e Barcelona a 15 euros ou até menos. Nós sabemos, nos modelos que foram feitos pela própria CP, que a linha de alta velocidade será uma linha muito interessante comercialmente para a CP e nós não queremos perder isso. Era só o que faltava, que não seja assim, que venha comboios de outros sítios, de outras operadoras não nacionais a operar aquela linha. Ou seja, o que o Ministro quer é manter um standard técnico que impede a concorrência e impede a interoperabilidade com o resto da rede europeia. Isso passa em Bruxelas? Não. Se passar, Portugal ficará para sempre dependente das plataformas logísticas espanholas para exportar mercadorias por via ferroviária para toda a Europa, além Pirineus. Obviamente que nós temos a nossa indústria exportadora em risco. Depois da privatização da TAP, a insistência na bitola ibérica é a segunda grande originalidade deste governo nas grandes opções para os transportes e as obras públicas. Na TAP, antes da anunciada reprivatização, os contribuintes têm a haver quase 4 mil milhões de euros. Na ferrovia, as contas ficam para depois.